Será que existe espaço para pessoas programadoras que são especializadas numa linguagem ou numa área específica da programação tão complexa que só essas pessoas sabem dentro de uma empresa? Hoje eu vou falar sobre um tipo de time chamado Complicated Subsystem, dessa série de Team Topologies que eu quero começar aqui nesse canal, uma abordagem para estruturar e classificar times de engenharia e de produto. Então bora lá aprender mais sobre. Antes de começar, não esqueça de deixar aquele joinha, se inscrever e tudo aquilo que você já sabe. Nessa série sobre Team Topologies, eu quero começar com um assunto que não é muito comentado quando as pessoas trazem Team Topologies para palestras, ou textos, ou conteúdos que você encontra pela internet. Existe um tipo de topologia que se chama Complicated Subsystem, que é previsto lá no livro do Manuel e do Matthew, onde eles descrevem um tipo de time que é super especializado num domínio complexo, acaba tirando uma complexidade, uma alta carga cognitiva dos times que entregam valor de negócio ou que fazem parte de jornadas de clientes ou jornadas de valor. Quando esse tipo de topologia apareceu lá no livro, existia uma discussão sobre a intenção e a real necessidade de existir um time que concentrasse pessoas super especializadas num determinado assunto para resolver um problema mais complexo. Talvez esse seja um dos pontos mais críticos quando a gente fala de criar times com essa característica. Existe um certo receio de você concentrar especialidades e competências que poderiam estar disseminadas entre os times, mas que, se fosse feito dessa forma, a consequência é que a carga cognitiva e o conhecimento necessário para lidar com essas especialidades pudesse ficar espalhado ou até mesmo pulverizado de uma forma não muito eficiente. A ideia do Complicated Subsystem é, de fato, remover a carga cognitiva e tirar a complexidade desses times de jornada para que eles foquem 100% do tempo deles em entregar valor para os clientes finais. Eu quero comentar alguns casos de uso de Complicated Subsystem que eu já presenciei e que acho que pode ser uma fonte de referência para você usar na sua organização. Há alguns anos atrás, eu trabalhava num portal de notícias, onde a gente tinha uma missão de construir um CMS, um portal interno, para fazer a gestão de conteúdo desse site, desse portal de notícias. Nesse portal, dentre os conteúdos, os tipos de conteúdo, um deles era vídeo. Alguns anos atrás, fazer compressão de vídeo, ou diminuir tamanho de arquivo, ou renderizar para browsers diferentes, era um desafio muito grande. Não era tão fácil como é hoje, com os formatos que existem no mercado, sendo suportados pela maioria dos browsers. Então esse time tinha uma missão de criar ferramentas para comprimir e para adaptar formatos de vídeos para browsers diferentes, para que esse conteúdo chegasse no maior número de pessoas possível. No Brasil, existiam pouquíssimas pessoas que trabalhavam com esse assunto, e isso era um diferencial de negócio, porque o portal sobrevivia de acessos. Então, quanto mais pessoas conseguissem visualizar aquele conteúdo, melhor para o negócio. Dentre os times que a gente tinha nessa empresa, um dos times era o responsável por criar toda essa parte de compressão e de adaptação dos formatos de vídeo para plataformas e browsers diferentes. Então eram pessoas especializadas em linguagens de baixo nível e principalmente especializadas nesse tipo de área que é compressão e lidar com vídeos na internet. Esse time disponibilizava uma API para que os outros times que fossem publicar conteúdo, principalmente vídeos, usassem a conversão, os múltiplos formatos que eram disponíveis para esse portal funcionar em vários navegadores. Esse é um exemplo prático de times que podem ser muito especializados num determinado contexto ou numa competência que você não encontra facilmente no mercado. Um segundo exemplo que eu posso trazer aqui é um time responsável por linhas de crédito específicas por segmento de usuários. Eu trabalhei numa fintech e nesse time a responsabilidade dele era criar linhas de crédito que fossem compatíveis com os gastos e com o uso do cartão de crédito que as pessoas tinham num segmento específico. Mas para isso acontecer, você precisava de pessoas que conhecessem, por exemplo, de machine learning e principalmente que tivessem competência de analisar dados e converter modelos que pudessem ser reproduzidos numa população maior. Esse time era formado por data scientists e software engineers, e essas pessoas colaboravam para construir esses tipos de modelos. Essas pessoas especializadas, como os data scientists, participavam dessa priorização de produto, mas elas tinham uma competência que não fazia sentido eu espalhar elas dentre os times de produto, porque no final das contas os times de produto queriam saber se uma determinada linha de crédito podia ser oferecida para um determinado tipo de cliente. E a missão desse time era converter toda essa complexidade com especialidade em machine learning, em modelos de aprendizado e principalmente em análise de dados de uma população muito grande e principalmente testes AB para checar se esses modelos estavam fazendo sentido ou não. Esse é um exemplo para mim de um time do tipo Complicated Subsystem.
Um terceiro exemplo que eu já vi funcionar é de um time especializado em funcionalidades antifraude. Se você tem um contexto de uma empresa que tem vários produtos, não faz sentido cada um desses produtos lidarem com uma temática de fraude, por exemplo. É mais eficiente você criar serviços que possam checar se aquele usuário é de fato ele fazendo aquela transação, ou se uma transação é confiável ou não, seguindo algumas políticas ou práticas que esses times que têm conhecimento sobre antifraude pudessem transformar em funcionalidades ou serviços que pudessem ser consumidos por esses outros times de produto. Nesse time a gente começou a conceber a ideia de modularizar algumas funcionalidades que a gente tinha num grande monolito para que esses módulos pudessem ser usados durante a jornada dos clientes em produtos diferentes que eram oferecidos pela empresa. Esse time tinha que ter uma especialidade, por exemplo, de entender o core dos devices, entender linguagem nativa do Android ou do iOS. Então não fazia sentido essas mesmas pessoas que eram super especializadas em plataformas específicas, como as duas que eu citei, estarem distribuídas em times de produto, quando a gente podia ganhar muito mais benefícios com elas entregando soluções que tiravam essa carga cognitiva dos times. Esses são 3 exemplos práticos que eu vi funcionando times do tipo Complicated Subsystem. Ainda tem mais assuntos sobre Complicated Subsystem, mas no próximo vídeo eu quero falar sobre os cuidados ao criar times desse tipo e situações que você pode evitar de problemas de comunicação usando também outros artefatos além do Team Topologies. E você, já viu algum time desse funcionando? Tem algum exemplo na sua empresa de time do tipo Complicated Subsystem? Então comenta aqui embaixo pra gente compartilhar conhecimento. Se você gostou desse conteúdo, não deixa de curtir e se inscrever no canal. E eu te vejo no próximo vídeo.